Paraxá de hoje é uma paraxá muito prática, né? Mishpatim, uma paraxá que traz para nós o seguinte: essas são as leis. Essas são as leis que você vai colocar diante deles, né? Então, o Criador, ele sempre vai trazer para nós uma organização. O como fazer. Como você faz isso? Como você faz aquilo? Isso sempre vai existir dentro desse sistema que o Criador fez para trazer organização para o povo. E o sistema de organização que foi dado pelo Criador ao povo de Israel é um sistema mais justo, com mais bom senso do que outros sistemas que havia na época, por exemplo, né? Então, desde aquela época, onde era permitido ter escravos, você não podia maltratar o seu escravo. Segundo, hoje, aqui a gente viu na paraxá de hoje. Existem leis que organizavam essa relação entre o senhor e o escravo, mas o senhor não tinha o direito de maltratar o seu escravo. Então, mesmo numa época onde a escravidão era uma forma dentro das relações humanas, tá? O povo de Israel tinha como lei, como organização de sociedade, não maltratar os escravos. Então, a pessoa ia te servir, também a pessoa não servia a vida inteira, até morrer. Tinha um prazo, era escravo por 7 anos, 6 anos, né? No 7º ano, essa pessoa ia livre. Ela ia livre sem nada, a não ser com aquilo que ela chegou. Então, se ela chegou com determinada pessoa, como, né, se ele veio com um escravo veio com a esposa, ele sai com a esposa. Porém, existia a opção, se o escravo amasse, né, como falava lá, como fala aqui na Torá, se ele amasse o seu senhor, amasse a família, que talvez ele construiu uma família ali, naquele momento, ele era levado aos juízes e ele tinha como, né, a orelha furada. Por quê? Porque era um escravo que desejou servir aquela família por toda a sua vida. Então, era um desejo do escravo e não uma imposição, tá? Então, isso já diferenciava a sociedade hebreia, israelense, né, a sociedade de Israel, dos outros povos, de olhar o ser humano de uma forma diferente, de procurar viver de forma mais justa, trazendo o bom senso nas suas relações em todos os níveis, tá? Uma outra questão que é muito polêmica, que a gente traz na paraxá de hoje, que é muito polêmica e muito mal interpretada, é o olho por olho, dente por dente. Então, quando Moshe traz para nós essa linguagem do olho por olho, dente por dente, e a gente vai perceber durante a paraxá mesmo, durante os exemplos ao qual a gente vai vendo aqui, que esse olho por olho era buscar dentro das relações, dentro dos acontecimentos dessas relações, a equivalência. Então, uma pessoa que sofria um dano provocado por outra pessoa, tá? Vamos chamar assim, a condenação deveria trazer uma percepção de equivalência. Ou seja, a pessoa que cometeu aquele ato danoso, ela não poderia nem ser, vamos chamar aqui, só para a gente compreender didaticamente a situação, nem ser castigada demais e nem castigada de menos. Então, deveria haver um senso de equivalência, para que não houvesse a injustiça. O que é a injustiça? É quando você percebe que o crime compensa. Isso é injustiça.
Quando a pessoa, apesar de ter causado dano, ela não recebe punição, ou se recebe, essa punição está muito aquém, né, do que deveria ser. Isso gera dentro da sociedade, porque isso é uma percepção, gente, individual e coletiva. Isso gera um processo de injustiça e insegurança dentro da sociedade. E isso corrompe a sociedade. Porque se aquele que causa o dano não recebe uma punição equivalente ao dano ao que ele causou, isso começa a gerar um processo de injustiça e insegurança coletiva, onde isso corrompe esses processos, porque as pessoas vão começar a acreditar que o crime compensa. Que você pode fazer isso e aquilo outro, mas você não vai ser pego. E se for pego, você vai dar um jeitinho. E isso constrói, sim, uma sociedade baseada na corrupção. E isso traz um outro dano a longo prazo. Porque aqueles que olham para isso e não se conformam com isso, porque já construíram dentro de si um processo de bom senso, de compreender que as coisas não podem ser assim, eles começam a se afastar dessa sociedade corrupta. Se eles se afastam, o que sobra? Então, o Criador, ele traz leis para organizar e para prevenir com que a sociedade de Israel se corrompesse. Problema a gente vai ter. Eu quero que vocês dissolvam hoje a ideia de perfeição, tá? Eu não estou falando aqui de uma sociedade idealista, utópica, talvez. Não é isso. Eu estou falando de vida real. E no mundo real, as pessoas precisam aprender a lidar com as suas diferenças, tem que ter organização, tem que ter regra. Aquele que infringe essa regra, que descumpre essa regra, está ferindo o individual e o coletivo. É isso que a gente precisa entender. E a punição precisa ser equivalente. Nem maior, nem menor. Equivalente. Se as punições são além do que deveria, isso também traz um processo de profundo pavor nas pessoas. Pavor. O medo se instala e ele vai ser um medo crescente. A insegurança também estará presente. Porque você não sabe o que acontece, ou seja, determinadas situações que poderiam ser lidadas com elas de uma forma mais aplicada penas equivalentes ao ato, começam a ser aplicadas penas que estão muito além, muito maior do que aquele ato cometido. E aí você tem um outro processo de começar a calar as pessoas. Porque se você fala, ou se você faz algo, ou você não sabe mais quais são as penas, né? Quais são, o que será utilizado para
punir ou penalizar determinadas questões. Acontece que esses dois extremos geralmente andam juntos, porque eles também fazem parte de um mesmo processo corruptivo. Geralmente, sociedades que permitem que algumas pessoas ou grupo de pessoas não receba a punição que deveria, também aplica com rigor extremo determinadas situações que não precisava ter aquele rigor. No fim das contas, tudo isso é fruto da corrupção, a qual o Criador abomina. Então, o Criador traz como objetivo ensinamentos, regras, para o bom convívio, para que a justiça seja aplicada e instalada. Porque quando nós compreendemos e vivemos numa sociedade onde a gente sabe que a lei será aplicada de acordo com o que deve ser, as relações começam a melhorar. Aquele que pensa em praticar crimes vai passar a pensar mais de uma vez para fazer isso, porque ele sabe que será punido. Não tem bobeira aqui. Aquele cidadão que vive numa sociedade onde a lei é aplicada com justiça, ele tem prazer de contribuir para que essa sociedade cresça e prospere ainda mais. Esse é o pensamento do Criador. A lei não é lei por si só. Existe um motivo por trás disso. Existe um caminho que leva à justiça, que leva à prosperidade. A prosperidade de uma sociedade vem de se observar as suas regras. E as regras existem porque sempre vai ter aquele que ainda não está amadurecido o suficiente para compreender que determinadas coisas não podem ser feitas. Isso sempre vai existir no nosso meio. O objetivo pessoal aqui é ir amadurecendo em consciência ao ponto de que a regra perca o efeito. No sentido de, como os nossos profetas falavam, vai chegar um tempo onde a Torá não precisará mais ser ensinada, porque todos vão ter a Torá no coração. E o que quer dizer isso? Porque esse é o grande objetivo da coisa. Se você não está trabalhando, estudando, adquirindo conhecimento, buscando intimidade com o Criador, com o objetivo de trazer a Torá para o seu coração, você está fazendo tudo errado. O objetivo sempre foi com que chegasse um ponto onde a Torá não precisará mais ser ensinada, onde eu não vou precisar mais estar aqui para te ensinar. Se eu tenho, se a gente, todo mundo sabe, a lei de trânsito está aí para todo mundo. Vou trazer aqui uma comparação muito simples. Se eu tenho clareza de que ao conduzir um veículo, eu tenho que respeitar as leis do trânsito, então eu tenho sinais que vão me mostrando isso, né? Tem a placa do não estacione, tem a plaquinha da quantidade, da velocidade que eu posso andar naquela via. Naturalmente, foca nessa palavra, natural, naturalmente. Eu vou entrar no carro, vou ligar o carro, vou conduzir esse veículo de forma natural, de acordo com essas regras que eu já aprendi. Ninguém precisa me dizer de novo.
Elas já estão aonde? Na minha mente e no meu coração. Eu passo o olho e já olho que aquela placa tá. É automático, gente. Quem dirige sabe disso. A placa está ali, 50 quilômetros por hora, eu já estou fazendo, eu estou dirigindo como isso. Observando a minha volta, ou seja, os outros condutores, os pedestres, tudo que está acontecendo, e estou me conduzindo de acordo com a lei. Aí eu te pergunto, por acaso, se eu estou naturalmente me conduzindo de acordo com a lei ali, por acaso o rigor dessa lei, o cumprimento dessa lei vai me alcançar? Por favor, sim ou não? Claro que não. Eu não preciso da lei, porque ela já está em mim. Eu não preciso de uma lei que diga para mim que eu não posso matar outro ser humano, em hipótese nenhuma, a não ser para salvar a minha vida, se eu chegar a esse ponto de estar em perigo da minha própria vida e, por legítima defesa, acabar acontecendo, matando a outra pessoa. Quando na vida que essa lei vai me alcançar? Nunca. Porém, existem pessoas que precisam lembrar que existe uma lei que não pode matar. Senão, na primeira oportunidade, ela mata uma pessoa que está no meio do caminho dela. Infelizmente, ainda existem pessoas assim no mundo hoje. E eu nem vou tão longe. Existem pessoas que precisam do rigor da lei de trânsito. As multas estão aí para mostrar isso. Milhares de reais de multas a serem pagas todos os meses, pelas mais diversas infrações. Essa pessoa precisa da lei? Precisa. Ela vai precisar até ela aprender. Até ela aprender, vai ter que doer no bolso, vai tomar chamada do policial e por aí vai. Vai passar vergonha. Até ela aprender que ela tem que dirigir, ela não pode dar um jeitinho. Ela tem que dirigir conforme o que a lei fala, a placa de sinalização está indicando. E por aí vai. E assim é na nossa vida, em tudo. Tem gente que precisa estar o tempo todo. Quais são, não sei quantas mitzvot, que isso, que aquilo outro, porque, gente, pelo amor de Deus, Deus trouxe você para viver. Ame a Deus sobre todas as coisas, Ele é o Senhor teu Deus. Não faça nenhum ídolo, não coloque ninguém no lugar dele. Você quer saber o que é idolatria? Eu vou te ensinar hoje, de uma vez por todas. É quando você bota alguém ou alguma coisa no lugar de Deus, no lugar que Deus tem que ter na tua vida. E tem um monte de gente aí colocando filhos no lugar que Deus tinha que ter na tua vida. Colocando o seu cônjuge no lugar de Deus que Deus tem que ter na tua vida. Tem gente que coloca a mãe, o pai, no lugar que Deus tem que ter na sua vida. Esse lugar é só de Deus, de mais ninguém. E isso é inegociável para ele. Está lá nos 10 pronunciamentos, você não precisa ir muito longe, não. Falando dos 10 pronunciamentos, semana passada. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não terás nenhum outro Deus além de mim. E aí ele começa a dar a lista. Não vai fazer, não é imagem de escultura, não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro, não vai ter.
Existe um lugar que Deus tem que ter na tua vida. E é a intimidade, o desejo de buscar estar com Deus que vai te mostrar isso. É um lugar, sim, exclusivo, especial, prioritário. Se você não entender isso, você vai pastar muito. E todas as outras coisas e pessoas estão abaixo disso. E depois que você entende qual que é o lugar de Deus na tua vida e você faz isso, vem as outras coisas. O Senhor nos dá ensinamentos e regras para que isso comece a moldar a nossa personalidade, o nosso caráter, para que a gente seja pessoas que tenham bom senso. Nossa, Camila, mas não era para a gente ser uma pessoa melhor? Isso aí vai de brinde. É para você ter bom senso. É para você não fazer com o outro o que você não gosta que seja feito com você. Isso é básico, gente. Mas se você não está fazendo o óbvio, dá licença, né? Tem um monte de gente que quer fazer coisas extraordinárias, mirabolantes, mas não está fazendo o feijão com arroz. Não está fazendo o básico. É o contrário, viu? Primeiro você faz o básico bem feito, para depois você começar a fazer as outras coisas. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Isso é um mandamento. Por que tem tanta gente com essa dificuldade de amar a Deus inteiramente, com sua mente? Todos os seus pensamentos são dedicados a coisas boas, prósperas, que elevem sua mente, seu coração, seu espírito. Isso é amar a Deus com a sua mente. Ame a Deus com o seu coração. Seus sentimentos e suas emoções são o tempo todo dedicados ao que é bom, ao que é belo, ao que é justo, ao que é correto. A sua alma. A sua alma é a luz que brilha, de Deus que brilha em você. É ela que tem que comandar esse processo, ou é o corpo que está mandando em você? Quem é que manda nessa história? Você que tem que me dizer aí. E com toda a tua força, a força do teu corpo, do teu trabalho. Se você trabalha, se você tem se alimentado de instrução para a vida, sabe o que é instrução para a vida? Isso que eu estou fazendo isso aqui para você. Eu estou te instruindo para a vida. Se você tem se alimentado disso, se isso tem sido um diferencial na sua vida, se tem te ajudado, você deve honrar a Deus com todas as suas forças, se dedicando com o fruto do teu trabalho. Isso é um mandamento, não é a Camila que inventou isso. Eu só estou te explicando, clareando as suas ideias. Porque onde não fica dúvida, também não tem desculpinha. Depois que as coisas são clareadas, não dá mais para dar desculpa. Você está fazendo isso? Porque se você fizer, o Senhor promete coisas incríveis. Deuteronômio está lá para mostrar. Deuteronômio 28. É um dos capítulos que eu mais amo na Torá. Eu leio ele frequentemente. Você será abençoado, bendito, no campo ou na cidade, ou seja, onde quer que você for.
Os seus inimigos podem até se juntar contra você, mas eles vão fugir de você. Em tudo você vai ser abençoado. Eu quero que você se lembre dessa promessa, porque essa é a promessa para aqueles que desejam viver uma vida conforme as regras do Criador. Bom senso. Não faça com o outro aquilo que você não goste que faça com você. Se você não, isso é para tudo. Se você não gosta de ser zoado, chacotado, não faça isso com ninguém. Se você não gosta de ser humilhado, não humilhe ninguém. Se você não gosta de determinado comportamento, não faça esse mesmo comportamento com outra pessoa. E agora que eu já te ensinei o básico do básico, eu vou te ensinar mais uma coisinha. Quando você entender que você não faz com o outro que você não gosta que faça com você, o próximo passo é: existem coisas que você até permite que faça com você. Tá tudo bem. Para você. E quando você olha para o próximo, se aquela pessoa não gosta daquilo, e ela fala para você: eu não gosto que você faça isso comigo, eu não quero isso. Você vai respeitar a vontade dela. Mesmo que aquilo para você seja até uma bobagem. Estão entendendo? E quando a gente vive essas relações humanas, né? Porque a gente troca esses comportamentos o tempo todo na nossa vida, quando a gente tem bom senso, esse nível de respeitar o limite do próximo e, claro, de conhecer os seus próprios limites, até para avisar para o próximo: eu não gosto de tal coisa. E a pessoa respeitar o que você falou. Essa relação de respeito, aquela historinha antiga, né? Eu ouvi isso desde criança, que o meu respeito vai até onde é o limite do seu. Respeitar limites é ter bom senso. Mas é para a gente sem noção que a lei existe. Porque o sem noção não tem bom senso. Ele acha que ele pode invadir o espaço do outro. Ele acha que ele pode pegar o que é do outro. Ele acha que ele pode falar qualquer coisa e o outro tem que escutar, ouvir, engolir e acabou. Mas quando é para ele, ele não quer ouvir. Quando é com ele, a coisa pega. Quem você é nessa história? Quem você é nessa história? Saiba que você, que procura ter bom senso em tudo na sua vida, está procurando ser sábio. E a sabedoria sempre é recompensada. E ela é recompensada não pelos homens, mas é uma recompensa que vem de Deus. Todas essas regras, eu não quero que você foque na regra em si, eu quero que você foque em você. Que você olhe e observe os seus comportamentos. Porque é quando você começa a se automodificar, a ter mais senso das coisas, que você começa, não importa o que o outro faz. Se o outro não está não tendo bom senso, não se preocupa, não. Fique em paz que ele vai ter a recompensa dele. Mas eu quero saber se você está, se quem que você é nessa história, a nível do seu próprio comportamento do dia a dia. Nós deveremos caminhar num processo onde a lei não significa nada para nós. Tem muita gente que interpreta isso de uma forma muito equivocada, de achar que como que não precisa de lei? Para alguns, a lei é insignificante, porque a lei já está no coração. Eu não preciso que ninguém diga para mim que eu não posso matar, pelo amor de Deus. Eu não preciso que ninguém diga para mim, tenha que me explicar que eu não posso pegar um carro e dirigir em alta velocidade, que eu posso provocar um acidente, me matar ou matar outra pessoa.
Mas tem pessoas que você tem que repetir isso mais de uma vez. E mesmo repetindo, ainda vai lá e faz. Para essas pessoas, a lei precisa estar viva. E assim é a Torá. Precisa estar ali, em cima delas o tempo todo. Mas para aquele que já tem a Torá no coração, a Torá já vive em mim. Entende? Que é esse processo. E os nossos profetas falaram isso há milhares de anos atrás, de dezenas, enfim, centenas de milênios atrás. E não pense que essa profecia não está se cumprindo hoje. Comece a se atualizar no tempo e no espaço. A pergunta é, aonde que você está nesse processo? Cuidado para não ser um devorador de regras. O que eu gosto de dizer isso? É aquele fulano que adora uma regra, que só olha para a regra. E quando ele só olha para a regra, o olhar que ele tem para o outro é de crítica e fiscalização. Cuidado com isso. Cuida da sua vida. A regra existe para que você traga ela para você, para que você cumpra, para que você aprenda. Para que você olhe para essas relações com bom senso. E aí, você estará, assim, amando o próximo quanto a você mesmo.